como é que funciona toda essa questão do trabalho, tá? Logo no início aí, ele vem que eu mandei para vocês, eu coloquei a capa e coloquei aí na segunda página uma ficha catalográfica do livro, para vocês que quiserem utilizar algum material, possa usar como referência, tá? Então, isso é o que facilita muito a vida para vocês ir fazendo. Conseguir isso vale também para aquela parte do trabalho que a gente pede para vocês fazer o levantamento. Então, de repente, você não vai voltar naquele lugar, precisa da informação, você tira o xerox e coloca junto a ficha catalográfica para ajudar depois na montagem do trabalho. Tá, aí ele vem na sequência que a gente trabalha, porém, vem na sequência que deve aparecer no trabalho, porém, não é a sequência que a gente trabalha. Introdução deve ser feita por último. Tá? Então, lá no final, depois que eu terminei de montar todo o trabalho, organizar tudo isso, eu faço, então, a introdução. Eu monto a introdução. Na página, eu não vou me ater muito isso, mas na página 65 do trabalho aparecem os objetivos da pesquisa, por que você tem que fazer isso, e aparece a justificativa do estudo que você escolheu, que você vai fazer. Tá? E o que me interessa agora, que já chegou nesse momento, é na página 66, que é a metodologia da pesquisa. Então, presta atenção, lá no trabalho de vocês foram até no momento de selecionar o material e aonde que ele está, certo? Nós estamos montando um projeto. Qual que é o próximo passo agora? Como é que nós vamos aplicar a pesquisa? Como é que nós vamos fazer a pesquisa? Certo? Então, quando eu vou definir isso, quais são os caminhos que eu vou fazer a pesquisa, quais são os métodos que eu vou utilizar para essa pesquisa, aí nós caímos no que nós chamamos, então, de metodologia da pesquisa. Então, o que eu vou fazer? Dentro da metodologia da pesquisa, eu preciso, então, definir, ou delimitar a área da pesquisa. Anotem isso. Delimitar a área da pesquisa e delimitar o número de pesquisados, ou seja, o que nós chamamos de população de amostra. Até aqui tudo bem? Anotar? Repete para mim, por favor, delimitar. Delimitar a área e definir a população de amostra. Ok. Então, quando eu falo delimitar a área, eu vou falar assim, eu vou pesquisar as indústrias de Nova Serrana, delimitei a área. Eu vou pesquisar o comércio na região centro-oeste, delimitando a área. O limite que você coloca da área, ele é muito importante, porque num momento ou no outro, você não vai, por exemplo, pegar informações. Se você definiu que a área sua é Nova Serrana, então você não tem que buscar informações em Pará de Minas. Certo? As suas informações deverão estar dentro de Nova Serrana, é o limite de área. População de amostra é quem é que você vai pesquisar. Então, se você está falando aí de um tema e esse tema ele não atrai ou ele não cabe numa população idosa, então é importante que você tenha delimitado, né, que você tenha definido a população de amostra. Eu quero pesquisar comerciantes do sexo feminino que tenha maior de 18 anos. Você definiu bem a sua população de amostra. Então, eu não posso pegar, por exemplo, alguém muito novo, tá?
Eu não posso pegar alguém muito velho. Então, é isso que essa definição ela é importante. Ok? Ficou claro uma coisa da outra? Sinaliza aí se ficou claro para vocês. É uma preocupação, né? Na hora da prova, não sei o que é. É definir e delimitar. Às vezes vocês não conseguem responder a questão porque pediu lá, que defina a população de amostra. Acontece igualzinho aconteceu com o detalhe lá da pesquisa, né? Delimitar a área, no caso, região de pesquisa. Definir a amostra. A amostra, no caso, se eu for pesquisar, eu posso delimitar a amostra como se fosse, no caso de contabilidade, definir como se fosse indústria, comércio ou serviço. Isso, sim. Ou então, quando você faz o seu trabalho, você define, por exemplo, que tipo de gente que você vai mexer, ou que tipo de empresa. Ah, vou trabalhar com empresas de pequeno porte. Vou trabalhar com microempresa. Isso é definição de população de amostra. A população de amostra não necessariamente tem que ser pessoa. A população de amostra é quem que você vai pesquisar. Então, quando você fala assim, eu quero trabalhar com empresas de lucro real. Ó, você definiu então a sua população de amostra. Então, o lucro presumido não vai entrar na sua pesquisa. Eu vou trabalhar só com empresários do MEI. Né? Então, você já definiu. Reginaldo, eu preciso delimitar também quantidade ou não? Por exemplo, na pesquisa, eu pesquisar 30, 50 pessoas ou não? Lucas, vou te contar uma coisa muito interessante. Vocês têm estatística esse período? Ou já teve? Já teve, já. Pois é, então cola lá na estatística, vocês vão precisar dela. Nós estamos tendo um problema com uma dupla que vai defender o TCC agora, que eles não estão conseguindo definir qual que é a população de amostra deles. E o grande problema deles é que eles não estão conseguindo organizar um número dessa população. Então, por exemplo, o que é o drama deles? Eles vão falar sobre comércio local em Nova Serrana. Beleza. O que foi a primeira dificuldade que eles encontraram? Eles não sabem quantos comércios tem em Nova Serrana. Se eles não sabem quantos comércios que eles têm em Nova Serrana, eles estão com dificuldade de delimitar, né, aliás, de definir a população. Entrou estatística, por exemplo. Se eu tenho 1.000 pessoas, quantas pessoas eu devo entrevistar para ser uma amostragem real? Isso está lá na estatística. Então, as quantidades também é importante. E quando você coloca a quantidade, Lucas, isso facilita para você. Tá? Chegou na quantidade, você colocou 10, chegou nos 10, pronto, terminou. Você não tem que ficar quebrando cabeça para conseguir mais gente, não. Mas você colocou 10, conseguiu só uma até agora, então vamos correr, porque ainda falta 9 para você buscar. Certo? Bom, ainda estamos na metodologia. O que eu preciso definir? Eu preciso, primeira coisa, delimitar e definir a população de amostra. Certo? Agora eu preciso definir o método que eu vou utilizar. Uma pesquisa em contabilidade, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Ela será quantitativa quando eu defino só quantidades. Contadores gostam muito de números. Então, geralmente, as pesquisas de vocês, elas costumam ser quantitativas. Ok? Estou falando pausadamente porque tem gente anotando. Isso é bom. E ela pode ser qualitativa quando eu trabalho com dados subjetivos.
E olha que interessante, ela pode ser híbrida também, ela pode ser quantitativa e qualitativa. Vamos, por exemplo, fazer uma pesquisa para saber qual que é o principal produto consumido em Nova Serrana. Ah, o principal, o mais importante. Arroz agora não é a principal, não é? Ah, então você vai fazer a pesquisa, você vai fazer um trabalho. Você gosta disso? Quer ver uma pesquisa qualitativa bem legal que aparece agora? Se a eleição fosse hoje, em quem você não votaria? Percebeu? Ela é qualitativa. Teve essa pesquisa na rádio, eu acho que foi ano passado. Como é que é? Teve essa pesquisa na rádio, eu acho. Uhum. Ou não sei se foi num desses programas aqui da região. Se a eleição fosse hoje, em quem você não votaria e falou os candidatos. Ah. Pois é, ela é qualitativa. Tava até engraçado. Agora, quando se pergunta, por exemplo, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria, tá? E se ela não tem porquê, ela é quantitativa. Porque quando você fala assim, quem você não votaria, presta atenção numa coisa. O que você está avaliando ali? Você está avaliando quem vai ser o candidato mais votado? Não, você está avaliando o índice de rejeição. Tá vendo como é que é interessante? O que ela tá levantando com a pessoa? Os pesquisadores não costumam analisar, falar que é bobagem e tal, que as perguntas não são boas, mas é uma forma bem interessante de você entender o processo. Tá, então ela pode ser quantitativa, qualitativa, ela pode ser híbrida, que são as duas. Ela pode ser bibliográfica, que é quando a pessoa busca somente em livros as informações. Ok? Ó, guarda esse palavrão aí. Ela pode ser fenomenológica. Ela pode ser fenomenológica. De novo, ela pode ser híbrida, tá? Vamos imaginar que na nossa pesquisa, nós vamos na praça perguntar se as pessoas estão na praça é porque elas não têm medo do Covid-19? A pergunta é essa. Vocês vão escutar só sim ou não? Não. Vocês vão escutar a gente falando assim, a pergunta era só se você está na praça porque você não tem medo do Covid-19. É só a pergunta responder, sim ou não. Certo? Mas a tendência de todo mundo é o que mesmo? Contar porque está na praça, mostrar a sua indignação, falar que não aguenta ficar dentro de casa mais. E você acaba levando consigo mais um monte de ideias e de informações. Tá, na verdade, no final disso tudo, o que você vai concluir? O que acontece na cabeça das pessoas que elas estão na praça e elas não estão preocupadas com uma doença, uma pandemia. Aí você pega todos os depoimentos e faz uma mesclagem disso. Ao mesmo tempo que você trabalha o quantitativo, você agora também já trabalha o fenomenológico. Para que serve esse novo momento, o fenomenológico? Eu vou analisar o fenômeno. Eu não estou preocupado com o número de pessoas que estão na praça. Eu não estou preocupado com as pessoas, o porquê só dessas pessoas estarem na praça.
Mas eu estou preocupado em saber qual fenômeno levou essas pessoas para a praça. Ah, raiva. Estava lá na pergunta? Não. Apareceu agora que o pessoal está indo para a praça. Quebrou a unha dela. Certo? Vocês estão percebendo os exemplos, como que eu estou trabalhando isso com vocês? Então, na hora que você vai escrever a metodologia, você precisa mostrar o que é que você vai pesquisar e como você vai pesquisar. Ah, eu vou fazer entrevista. Bota lá na metodologia. Não, eu vou fazer entrevista através de questionário. Bota lá na metodologia. Todas as pessoas que eu encontrar na praça, eu vou pedir para elas me passarem o e-mail ou o WhatsApp delas. E conto para elas que elas vão receber um questionário para ser respondido. Ok? Depois você faz o levantamento. Pode ser híbrido. Então, a metodologia é importante porque ela determina para você o que você vai pesquisar, onde que você vai pesquisar e como você vai pesquisar. Ok? Reginaldo, Sim. vamos supor, eu quero pesquisar de duas formas, quantitativo, qualitativo, vamos pôr três. Eu posso? Pode. Pode. Existem outras, depois que nós vamos trabalhar, outras formas que você vai trabalhar. Você pode mesclar tudo isso. Vai depender o que você quer extrair daqueles dados que você obteve. E como você vai obter esses dados. Ok até então? Dá outro exemplo dessa fenomenológica aí, por favor, Reginaldo. Um exemplo, Mais claro. a pesquisa fenomenológica ela não precisa ser concluída. Eu posso falar, por exemplo, que está acontecendo um fenômeno. As pessoas perderam, por exemplo, vamos usar outro termo. As pessoas estão indo para a praça porque elas não conseguem mais viver o isolamento social. Elas chegaram no limite. Mas será que é isso mesmo? Isso é um fenômeno. Elas estão indo porque elas desacreditaram dos dados, elas estão indo porque elas perderam medo dos dados, elas estão indo porque elas acham que isso tudo é uma mentira. Ó, são fenômenos que levam elas a irem para lá. E isso é uma coisa que acontece só na praça? Não. Você pode até comparar com outros lugares. É outro método comparativo. Então, é qualquer fato sem comprovação, no caso, em relação ao assunto. Sim, você pode até levantar certas hipóteses e comprová-las, mas eu posso achar outra possibilidade. Eu falei 3 possibilidades que as pessoas podiam estar na praça. Certo? Você pode ter uma outra e defender ela. Aí você vai fazer um trabalho de pesquisa baseado, por isso que ela vai ter continuidade. Ok? E os fenômenos eu não consigo localizar, por exemplo, aquilo que eu falei. O problema é só na praça? Não, o problema está mais em outros lugares também. Lembra dos videozinhos que a gente assistia e quase rolava de rir dos velhinhos que tentando fugir de casa? Eles pararam de fugir. Passou-se um fenômeno. Ok? Bom, o terceiro momento que nós temos, então, para a gente ver é que eu pedi que vocês elaborassem 2 perguntas que levassem a gente a pensar sobre a faculdade, não é isso? Tá, então eu preciso que vocês passem essas perguntas para a Alexia, e ela vai fazer um apanhado geral e me entregar. Então, lá no grupo de vocês, vocês vão anotar as 2 perguntas, tá? Aí ela vai mandar todas juntas para mim. Todo mundo. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas perguntas, montar um questionário e encaminhar para vocês o questionário pronto. O link desse questionário. Ele vai ser pelo Google Form.
Como tarefa, vocês vão conseguir o maior número possível de pessoas que respondam o questionário. De preferência que não estudem na FANS. Tem que ser pessoas de fora. Que já estudou, pode, Reginaldo? Hã? Que Pode. já estudou, É, pode? mas eu quero quem esteja fora da FANS. O Uhum. nosso objetivo, e ele vai junto com o questionário, vocês vão entender, o nosso objetivo é avaliar, se quiserem anotar aí, é avaliar o grau de conhecimento da FANS pelas pessoas que estão fora dela. Por isso que eu te perguntei em questão se Uhum. quem já formou pode, porque uma das Pode. perguntas que eu tinha feito foi meio nessa Uhum. intenção, tipo Sim. assim, de indicação, vamos dizer assim. Aí vai ter um momento que ela vai responder e vai mostrar pra gente que ela conhece a FANS. É, assim, que conhece, que, tipo assim, indicaria, gostou, essas coisas assim. Isso. Ok? Isso vai fazer parte de um processo de coleta de dados. Que está lá dependendo da nossa proposta de trabalho. Como é que eu vou coletar dados? Ficou claro isso? Reginaldo, então é só passar as perguntas para a Alexia, no caso, né? Que você já tinha Uhum. passado na semana passada. Não precisa nem ser em Word nem nada, não. Não. Pode passar no WhatsApp, depois a gente transforma, porque ela vai lá para o Google Form. Tá. E depois a gente que vai encaminhar para as pessoas? Depois eu vou disponibilizar o link para vocês. Aí vocês vão fazer o trabalho de formiguinha, de conseguir pessoas para poder responder o Para questionário. responder. Isso. Aí, à medida que as pessoas vão respondendo o questionário, ele vai cair para mim. Entendi. Aí, quando ele cair para mim, eu vou fornecer para vocês os dados. Tantos responderam isso, tantos responderam aquilo. Aí, o próprio programa já fornece gráficos para vocês também. Ok? Aí, isso tudo vai ter duas utilidades. Primeiro, que nós vamos encaminhar isso para a CPA, para a equipe da CPA, que é uma avaliação que está lá. E segundo, que nós vamos trabalhar a análise dos dados, que é o trabalho de vocês. Mas só que nós vamos analisar, ao invés de pegar um gráfico pronto e fazer uma análise dele, nós vamos analisar aquilo que nós produzimos. Ok? Dúvidas? Agora não. Então tá, tranquilo então. A segunda tarefa de vocês, comecem a criar a metodologia do trabalho de vocês. Em formato de texto. Então, por exemplo, você pegou o tema. Como é que você vai aplicar a pesquisa agora com esse tema que você pegou? Como é que vai ser isso? Eu vou escolher, eu quero olhar só o número de tal pessoa. Então, ela vai ser quantitativa. Eu quero saber a opinião das pessoas. Ela vai ser qualitativa. Eu quero fazer as duas. Quero ser fenomenológico, eu quero fazer comparativo, quero fazer bibliográfico. Aí vocês procuram, leiam o texto que eu deixei com vocês aí para vocês verem o que é a parte da metodologia e elaborem a metodologia de vocês. Não precisa ser um negócio assim, escalafobético, não, tá? É simples, mas que vocês já tentem pensar assim, como é que seria uma pesquisa? Que caminhos eu vou seguir para montar isso? Ok. Ok? Um abração Ok. para vocês. Tá? Tenham boa Até noite, semana bons que vem. estudos. Boa noite. Boa noite.